como vai? Tudo bem? Professor James Carvalho, mais uma vez com você e mais uma vez com o assunto geopolítica. Geopolítica do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio. E Enem, no YouTube você sabe, não é? Enem por Matheus Prado. Lá você vai encontrar tudo o que necessita para fazer uma boa prova desse importante sistema seletivo do país. Vamos discutir um pouco de geopolítica, vamos discutir um pouco das ligações da posição do Brasil perante o cenário mundial. O Brasil começa a fazer parte do cenário mundial e oficialmente em 1500, não é? O Brasil era o quê? O Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. E nesse contexto histórico havia um tal de pacto colonial. Nesse pacto colonial, a função do Brasil era enriquecer sua metrópole. Então, o Brasil, enquanto colônia de exploração, enriquecia sua metrópole. Havia, dentro do pacto colonial, alguns pressupostos. Por exemplo, monopólio. O Brasil só podia comercializar com sua metrópole. Havia o protecionismo. Leis adotadas pela metrópole que sempre garantiriam os privilégios da mesma em relação à colônia Brasil. E havia também um intervencionismo, isto é, sempre que necessário, a metrópole iria intervir na colônia para garantir os seus interesses. Porém, a situação mudou, não é? O Brasil consegue emancipar-se de Portugal no início do século XIX, oficialmente 7 de setembro de 1822. Então, após a emancipação política do Brasil em relação à sua metrópole Portugal, nós teremos uma outra realidade. Um dos artífices da emancipação política brasileira em relação à sua colônia Portugal foi a Inglaterra. A Inglaterra faz ali uma espécie de meio de campo, não é? A Inglaterra é interessada direta na emancipação das colônias americanas em relação às suas metrópoles, em função da Revolução Industrial. A Inglaterra necessitava de mercado consumidor para os seus produtos. E não era interessante que as colônias só comercializassem com suas metrópoles. Portanto, quando o Brasil se emancipa do domínio político e econômico também da sua colônia Portugal, ele vai cair nas mãos de um outro domínio, que é o domínio econômico, tecnológico, que as novas metrópoles não oficiais, mas no caso a Inglaterra, posteriormente os Estados Unidos, exercerão sobre o Brasil, que é um domínio econômico. Então o Brasil sai de um domínio político em 1822 e cai em um domínio econômico a partir do século XIX. Então a questão aqui, você deveria, tem um texto aqui, né, falando dessa mudança. Aí a pergunta é, de acordo com o texto, o pacto colonial imposto por Espanha e Portugal a quase toda a América Latina foi substituído em função do quê? A alternativa que você vai assinalar é a alternativa C. Olha aqui. Do domínio, em novos termos, do capital estrangeiro, poder econômico, sobre a economia periférica, no caso da América Latina. Então, o capital estrangeiro domina toda a América Latina em função do seu domínio tecnológico, em função de ditar nova filosofia, novos conceitos, novo padrão de vida. Tá ok? É isso que você deveria responder. A alternativa C, do domínio em novos termos do capital estrangeiro sobre a economia periférica na América Latina. Enem, www.guienem.org.br. Lá você obtém todo o material necessário para fazer uma boa prova do Exame Nacional do Ensino Médio. É isso. Tchau!